Imparare é parlare una nuova lingua. Sometimes it's hard, outras vezes é fácil. Me la vérité é que cada uno tiene a way to learn. E uma delas é consumindo a literatura local. Ler um livro, um jornal na língua alemã te ajudaria bastante, por exemplo. Só que curiosamente, quando esse quesito é mencionado no ambiente da língua japonesa, de repente é algo divisório. Alguns defendem que é impossível você aprender lendo mangá ou assistindo anime. Outros dizem que é a melhor forma de aprender, enquanto quem tem vontade de aprender fica no meio sem saber o que fazer. Porque na teoria os argumentos dos dois lados fazem sentido. Porque né, se você aprender italiano lendo apenas jornal, você com certeza vai aprender palavras e jeitos de falar que não são usadas no dia a dia. Mas só o fato de você consumir algo na sua língua alvo constantemente, você vai se familiarizando com a estrutura gramatical e tal. Ou seja, não é como se você estivesse perdendo seu tempo. Pois é, eu sou o Paini e eu tô aqui hoje para tentar te mostrar na prática essa situação. E nesse momento eu me encontro numa posição que eu consigo fazer esse teste. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todos os resultados desse meu experimento para você mesmo tirar suas próprias conclusões, certo? Certo, ok. Bom, se você veio normalmente porque assiste meus vídeos de anime e tal, ou se você veio do nada pelos deuses do algoritmo, só o fato de você ter clicado aqui e estar me assistindo até agora quer dizer que você tem pelo menos um mínimo de interesse na língua japonesa e alguma relação com o mangá, e cada um de vocês em um nível diferente nessa jornada de aprendizado. E eu não sou diferente, eu sou brasileiro e italiano, mas eu cresci em volta de muitos japoneses e descendentes, e mesmo na época sendo muito pequeno para entender direito tudo o que acontecia, só de existir na minha vida, me motivaram a entender toda a mística desse país tão diferente. Só que eventualmente a vida seguiu e eu não tenho mais contato assim com a maioria dessas pessoas, mas aquele interesse no país do sol nascente nunca se esvaiu. Você consegue ver facilmente pelo conteúdo que eu faço, que tem vezes que eu me interesso mais com o impacto cultural de uma obra no contexto japonês do que da história dela em si. E não é lá muito difícil de deduzir que um dos meus sonhos é visitar o país nipônico, né? Assim como tenho certeza que muitos de vocês também. Mas como nós é pobre, né? Fica só no sonho mesmo. Só que por causa de eu não ter mais esse contato imediato igual eu tinha quando eu era pequenininho, aquela entre aspas urgência de aprender a língua nunca tomou palco durante a minha vida, porque né, nunca vou ter a condição de ir pra lá. Pra que eu vou fazer isso? Deixa pra lá. E a vida passa, prioridades entram na frente. Wake up, you need to make money. Aquele tempo que eu tinha anos atrás agora é dedicado a coisas socialmente mais importantes, mesmo que elas não necessariamente são as coisas que eu considero mais importante. Eu tenho certeza que vocês entendem o que eu tô falando. Muitas vezes sentar para aprender algo estrangeiro que você nunca fez antes pode ser mais difícil do que apenas o ato de abrir um caderno e escrever. Não basta a tua batalha interna te dizendo que você tem coisas melhores para fazer com seu tempo. Outras pessoas também te ridicularizam simplesmente por tentar fazer algo diferente ou fora da caixa do esperado. Vir online na esperança de conseguir auxílio e se deparar com videozinhos como aprender japonês é fácil ou aprendi japonês em 4 meses, enquanto você tá achando difícil pra um boné já faz anos já e não ajuda muito, né? Só que a parada é que cada um tem sua vida, tem sua forma de aprender, cada um acha uma maneira mais efetiva de conseguir o seu objetivo, cada um progride em um tempo e cada um tem uma facilidade diferente com aquilo, e isso não tem nada de errado. Alguns são mais rápidos e outros são mais devagares, e não podemos nos deixar levar se comparando com outras pessoas, a menos que é isso que te motiva mais ainda para alcançar seu objetivo. Eu mesmo aprendi inglês por causa disso, então nesse vídeo eu duvido muito, mas mesmo se sua situação de alguma forma seja exatamente a mesma da minha, no mesmo nível de japonês e as mesmas opiniões que eu venho a dar, você ainda é a sua pessoa. Então não seja desencorajado por causa disso, e se você realmente quer aprender, não deixa que eu seja um empecilho independente do que eu fale, ok? Ok? Bora, vamos começar esse experimento. Será que dá pra você aprender japonês lendo mangá? E a situação desse teste é a seguinte: com essa pequena introdução que eu já falei, é evidente que meu japonês não é zero nesse momento. Isso aqui não é mais um mistério pra mim. Esse e esse A estrutura de como as coisas funcionam é algo que eu já entendo. A cultura local e a forma de ver o mundo também é algo que já é gravado na minha cabeça. E além disso, você consegue ver nos vídeos que eu faço que eu sempre tento favorecer a pronúncia original japonesa, tentando respeitar ao máximo isso, mesmo em palavras que talvez não são da língua mesmo. E também não é mistério que fazer esses vídeos que eu faço, eu sou sempre empurrado inevitavelmente na internet japonesa para entender algo melhor ou aprender algo novo, porque muitas coisas que eu falo só são encontradas
publicadas lá. E de alguma forma eu lido bem com isso, eu não fico perdido nos sites, apesar de muitas coisas só descerem pelo tradutor, né? Ou seja, eu não passaria em nenhuma prova, não saberia falar da vida da sobrinha, da neta, da filha da minha vizinha, mas pelo menos saber o que a mina do Combine tá falando, eu sei. E de qualquer forma, independente disso, eu nunca parei assim pra estudar, então tudo que eu falar nesse vídeo é nessa base, certo? Se você tá num nível menor do que o meu, você já consegue ter uma base do processo. Se você tá no mesmo nível que eu, mais ou menos, bora ver se você tem a mesma opinião fazendo o mesmo teste. E se você tá acima, comenta aí a sua opinião e o que eu fiz de errado, ou que talvez minha perspectiva não é a certa, simplesmente porque eu não tô no nível suficiente pra entender ainda. Mas, de qualquer forma, de tempos em tempos, eu boto uma votação aqui no canal, que anime ou manguinho eu vou fazer um vídeo em breve. E dessa vez, uma obra em específico foi escolhida, e é por isso que hoje esse vídeo existe, me dando um tapa na cara e me falando: para de ser macaco, sua arrombada, aprende esta merda. E esse mangá é Yotsubato. Ah tá, fala um monte de palavrão, depois introduz um dos mangás mais leves e amorzinhos do mundo, tá certo, pai? Nota dessa, vagabundo. Enfim, durante anos que eu esbarro nesse tema de língua japonesa e aprender, eu sempre via a seguinte frase: se você quer aprender a língua lendo mango, leia Yotsubato, porque é um mango com uma história bem visual, leve, que eles falam de forma simples, de fácil entendimento, coisas do dia a dia na vida de um cidadão com o passaporte da florzinha. E por esse motivo eu sempre guardei ele gostosinho pro momento certo. Eu amo histórias desse tipo, Slice of Life e Ashkei, então eu já sabia que eu ia amar essa história. Depois de assistir Azumangadaioh, a outra história do mesmo autor, mais certeza disso ainda eu tinha. Só que eu vou deixar ela pra ver no momento perfeito. Well, acontece que na vida o momento perfeito não chega e parece ficar cada vez mais longe. Então preciso de vocês caçambarem minha cabeça pra eu tirar o pó e tomar vergonha na cara e ler. Não, esse aqui é outro manga, Yotsubato é muito caro nesse país, porra. Se quiser me acompanhar, seja bem-vindo. Se só estiver aqui pra ver a experiência, seja bem-vindo também, sei lá o que era suposto eu falar aqui. Mas bora ler Yotsubato em sua forma original, ver como é que vai ser a experiência dessa obra, que é a favorita de muitas pessoas. Sim, meu caderninho é um cachorro, não me julga, eu comprei no supermercado com 3 euros, foda-se, bora. Yotsubato, diferente de Azumangadaioh, aqui as coisas são menos sequeladas e contam a história dela. Yotsuba, olha o nome dela sendo referência do seu design. Fica assim, enfim, ela recentemente se muda pra uma nova casa junto de seu pai. De imediato, lendo tudo isso na sua forma original, em nem 2 páginas direito, você consegue perfeitamente entender tudo isso e assumir muito mais coisas da personalidade deles, que provavelmente talvez vieram do interior por causa dos seus maneirismos de falar e da perfeita construção dos personagens. Tudo é muito bem cuidado, com uma atenção que realmente parece que uma das intenções do autor era ensinar alguém que não tem muito conhecimento na língua. Ou o manga é feito para uma criança pequena entender. Acho que é mais o segundo, mas enfim, a gente cai de paraquedas nisso aí, tá de boa. A gente aproveita também. A linguagem usada é fluida, muitas vezes os mesmos kanji aparecem frequentemente pra te mostrar como são usados, pra realmente você tentar lembrar. Algumas vezes kanjis parecidos são colocados lado a lado, como se estivessem te mostrando que esse com 1 ou 2 perninhas a mais não é o mesmo desse com 1 ou 2 perninhas a menos. Como eu não tenho base nenhuma de sentar e estudar uma língua, além de receber por osmose, meu método de início era escrever todas as falas colocando o som de cada letra embaixo para poder tirar um pouco da ferrugem. E com isso, tentava de tudo para ver o que aquilo significava. Se eu entendesse o que estava escrito ali, eu colocava a frase na língua que eu entendo. Se não, The Mighty Tradutor me dava uma mãozinha. Com realmente pouco tempo escrevendo, você consegue ver que eu já não precisava da colinha dos sons embaixo tão frequentemente, a ponto que eventualmente sumiram, ou quando eu tinha que fazer, era alguma das letras que eram menos usadas normalmente, e eventualmente até os kanji que eu não sabia ler, a colinha virou literalmente o furigana, ou seja, com o próprio hiragana embaixo, porque daqui até aqui eu já tava batendo o olho na letra e sabendo que ela era, sem nem precisar pensar muito, que era muito legal. E se você não tá fazendo esse experimento comigo, você não tem ideia do quão gratificante é chegar em falas que tu para e... caralho, eu entendi tudo sem faltar nada. É ainda mais gratificante quando esses momentos começam a ficar cada vez mais frequentes. E sinceramente eu esperava que esses momentos demorassem muito mais pra começar a acontecer. Me deixou bem surpreso. Certos pontos aqui eu nem me dava o trabalho de escrever o que a frase significa, ou sequer escrever ela no papel, porque só de relance eu já sabia o que tava falando, coisa que quase não acontecia muito no início. E assim, isso tudo aqui é literalmente o que saiu de um capítulo. Francamente, só o fato de me botar pra ver cada frase literalmente
letra por letra, com calma e com vontade de realmente entender o que eles estão falando, não só de querer terminar a história, de vê-la toda. Quando você se dedica ao ponto de escrever folhas e folhas de anotação só porque você quer, é inevitável que a familiaridade com aquilo cresça. Eu tenho certeza que eu não vou sair desse experimento fazendo uma reunião de negócios com o presidente da HKS, mas com certeza eu vou sair com muito mais conhecimento do que eu comecei. Se não fosse apenas por literalmente um único capítulo, eu não saberia que essa bagunça toda aí é o que usam para falar de vizinho e várias outras coisas que só podem ser aprendidas ao ver como realmente é usado aquelas palavras no dia a dia de uma pessoa normal. E é simplesmente fantástico de tão divertido. E não é isso que a gente procura quando a gente tenta aprender uma língua diferente. Eu já escutei Koen várias vezes, mas por mal usar eu nem lembrava como escrevia. E agora que foi me apresentado assim involuntariamente, eu sei porque eu decidi parar e tentar entender. E isso tem um valor imenso. E com isso dá pra eu falar que se ler um manga que tu gosta for o veículo pra te fazer sair do seu caminho, deixar de jogar algum jogo online, deixar de ir pra balada, sei lá o que vocês fazem, mano, e praticar algo que você quer aprender de verdade, só vai te beneficiar. E Yotsubato realmente é perfeito pra isso. E não tem problemas que teria se você lesse histórias mais surreais, pois aqui mostra realmente algo que pode ser real. Ver como você é acolhido em Yotsubato é mais do que o suficiente para te aclimatizar com a língua. Se você anteriormente não sabia mais ou menos como que era o dia a dia de uma pessoa japonesa, como é que eles veem o mundo, como é que eles estruturizam suas falas, nesse mangá você aprende tudo isso na prática. Um mangá que mostra a vida deles, que também estão passando por experiências novas, um mundo novo, mesmo que para eles seja apenas uma mudança de cidade, desde uma cigarra num poste até a Yotsuba quase sendo atropelada. E assim, Yotsuba faleceu e acordou em outro mundo com um trevo de 4 folhas, conhecendo pessoas novas, novos amigos, vizinhos. Anone, Yotsuba-chan no Oto-san ni tanomagete omukae ni kita no yo. To-chan-ka. E assim, Yotsuba foi raptada pra nunca mais ser vista. Osaka, é você? Ah não, é a Fuka. Se fosse a Osaka, isso aqui só ia parar com a Yotsuba saindo de um cativeiro na América. Em poucas páginas você já consegue entender que tipo de pessoa que o pai dela é, o tipo de pessoa que o Jumbo é, o tipo de pessoa simples que ela mesmo é, a ponto de evidentemente não saber nem o que é um balanço, entender perfeitamente como é a personalidade de todos, das 3 vizinhas. Você tem o mesmo progresso da história, que é muito divertido, não tem como. Ver a Yotsuba saindo voando no balanço, correndo que nem condenado da Warui no Hito, é simplesmente sensacional, independente se tu já é fluente ou tá fazendo de tudo pra começar a entender. Esse é o brilho dessa história nessa situação nossa em específico. Isso tudo que eu acabei de falar, todo o progresso que eu senti de imediato, aconteceu em apenas um capítulo, e quanto mais eu fazia depois disso, mais familiar eu me tornava de todo o ambiente. 2 capítulos, 3, 4, um volume, 2 volumes, só de manter a dedicação em ler Yotsubato todo dia, ou sempre que desse um tempinho extra, já foi o suficiente para mudar minha perspectiva imensamente. E foi isso que eu vi com esse experimento. Claro que aqui foi um teste pequeno, não dá para ter uma conclusão concreta, só apenas eu, mas eu já vou falar aqui que é inegável que você não vai sair fluente na língua só lendo historinha em quadrinho. Só que se você faz isso sua rotina, ou algo que você faz normalmente, eventualmente aquilo vai transicionar de algo estrangeiro para algo normal no seu dia a dia e também no seu conhecimento. O que era difícil no primeiro mangá em japonês que você leu, já não é no quinto. Ler, consumir algo na língua que tu quer aprender é extremamente valioso no caminho do aprendizado. Claro, o início não é fácil, vai ter momentos que você vai ficar horas em uma página e a coceirinha de desistir e ver a tradução pronta vai subir nas suas costas. Só que quando você aguenta e ainda tenta, é divertido pra caralho, foda-se. Se você segue em frente, segue fazendo o possível pra não pegar o caminho de menos resistência, você percebe na pele a sua progressão. Quanto mais você evolui, mais fácil fica saber como seguir em frente. Assim que você sai daquele início que você não faz ideia do que você tem que fazer para começar, o seu próprio conhecimento te guia pro próximo passo. E por isso eu imagino que fazer essa situação com um mangá que nem Yotsubato seria uma boa introdução a alguém que tá começando agora a aprender a língua. Quantas vezes eu não entendi uma das falas para encontrar diversos posts, fóruns de pessoas com a mesma dúvida e várias outras explicando tal fala.
fala em ambientes completamente fora de toxicidade ou de pandering só pra você clicar no vídeo. Todo mundo ali só com o motivo e o objetivo de aprender. Eu simplesmente nunca pararia nessas situações e nesses lugares se não fosse isso, se eu não tivesse me dedicando lendo um mangá em japonês. E o Tsubato realmente é perfeito nessa situação e honestamente é uma história muito boa. Se seu estopim e sua vontade se encontra e pode ser alimentada com o ato de ler um manga, se isso que vai te fazer evoluir, na minha opinião, só vai. Você não precisa ficar à mercê de outras pessoas querendo te botar pra baixo falando que a língua é fácil e os caralho, que aprender lendo manga ou assistindo anime é devaneio besta de criancinha otaku fedorenta, porque no final você gosta de ler o manguinho e você vai no seu passo, na sua velocidade. Eventualmente tu chega lá, basta ter motivação, disciplina e a vontade de realmente entender. Eventualmente você vai começar a entender um pouco de vídeos na língua quando você for assistir, um pouco de pessoas falando normalmente no dia a dia, e quando tu assustar, aquilo que era tão difícil virou normal. Talvez até lá tu fala besteira, talvez fala que nem caipira, que nem personagem shonen, mas e daí? Quando o Yakuza de 2 metros falava com jeito de menina porque aprendeu com a namorada, ninguém fala nada, né? Eventualmente, com a sua progressão, tu vai entender Keigo, Son Keigo e os outros. Não é como se uma criança já nascesse falando perfeitamente da forma mais educada possível, enquanto ainda come terra. E enquanto você aprende, você é essa criança. Mas eu acho que é claro que tudo depende inteiramente da sua situação. Obviamente, se tu tem que ir fazer o JLPT mês que vem, não é lendo um manga que vai ser o suficiente, né? E também a gente tem que lembrar que muitas pessoas podem simplesmente ir ali numa escola de línguas mais perto e ver aulas de alguém que sabe te botar no caminho certo, e talvez seja mais eficiente do que tentar aprender inteiramente por si mesmo, lendo coisas e consumindo mídias japonesas. Mas mesmo assim, se imergir na cultura, lendo manguinho, escutando música, é sempre um ótimo auxílio, independente de qual situação você esteja. Mas foi isso que eu vi fazendo esse teste, e com certeza eu não vou parar aqui. E aí, o que tu acha disso tudo? Seria bem interessante ler os comentários de outras perspectivas. E se você tá aqui até o final, muito obrigado por assistir. Antoni arigato, mata né, bye bye.